Você já se sentiu completamente perdido em meio às escolhas da vida? Às vezes, nos deparamos com encruzilhadas que exigem decisões difíceis, e ficamos sem saber qual caminho seguir. Se você está à procura de clareza e inspiração para assumir o controle da sua própria jornada, este vídeo é feito para você. Aqui, vamos explorar histórias reais de superação e transformação, apresentadas de maneira envolvente e pessoal. Cada narrativa não só captura sua atenção, mas também oferece insights valiosos para enfrentar os desafios com coragem e determinação. Você se identifica com essa sensação de incerteza? Está em busca de inspiração para dar um novo rumo à sua vida? Compartilhe suas experiências e expectativas nos comentários. Juntos, vamos descobrir como aplicar essas lições no nosso dia a dia. Dê o play e junte-se a nós nesta jornada de descobertas e transformação. Recentemente, eu estava em casa, desfrutando de um raro momento de tranquilidade após uma semana agitada. A rotina estava cansativa, entre o trabalho, as tarefas domésticas e todas as responsabilidades da maternidade. Aquele breve instante de paz foi um verdadeiro presente. Meu filho, Lucas, estava em casa com seu amigo Gustavo. Gustavo sempre fez parte da nossa família, passando muito tempo conosco, e eu o considerava quase como um segundo filho. Sua presença era sempre bem-vinda, pois ele era educado, prestativo e cheio de energia. Enquanto me acomodava no sofá e pensava no que preparar para o jantar, percebi que precisava de algumas coisas do supermercado. Lucas estava distraído jogando videogame com Gustavo no quarto ao lado. Liguei para ele e pedi que fosse às compras. Ele resmungou um pouco, mas acabou concordando e saiu, nos deixando a sós. Gustavo, sempre tão prestativo, se ofereceu para me ajudar com algumas tarefas domésticas. Sorri e respondi: "Claro, Gustavo, você pode me ajudar a arrumar a casa." Ele aceitou e começamos a lavar a louça e organizar o ambiente juntos. Era um gesto gentil, algo que ele fazia com frequência, mas naquela tarde havia algo diferente no ar enquanto trabalhávamos lado a lado. Durante nossas conversas sobre a vida cotidiana, comecei a notar detalhes que antes passavam despercebidos, como ele ria das minhas piadas bobas e como seus olhos brilhavam ao falar de suas paixões e sonhos. Gustavo era jovem, cheio de vida e entusiasmo, e sua energia parecia me rejuvenescer. Com o tempo, nossos olhares começaram a se encontrar com mais frequência, e a cozinha parecia carregar uma tensão sutil, mas crescente. Gustavo estava mais próximo do que o habitual, e essa proximidade física trouxe uma nova consciência de sua presença. O som suave da água na pia, nossas risadas discretas e o toque ocasional das nossas mãos criavam uma atmosfera quase íntima. De repente, Gustavo interrompeu o fluxo da nossa conversa e disse: "Você tem um sorriso lindo, sabia disso?" Gustavo tinha um jeito de me olhar que me fazia sentir especial. Suas palavras gentis provocaram um calor nas minhas bochechas com um elogio. "Obrigado, Gustavo." "Você é muito gentil", respondi, tentando manter a compostura. Naquele instante, a cozinha, que antes era apenas um espaço de trabalho, se transformou em um lugar de conexão inesperada. O sorriso de Gustavo era diferente, sincero e carinhoso, e isso me tocou profundamente. Ele se aproximou um pouco mais, e a tensão entre nós começou a aumentar. Nunca imaginei que estivesse prestes a cruzar uma linha, movida por sentimentos que estavam adormecidos dentro de mim há tanto tempo. Mas naquele momento, o que importava era o presente, a conexão que estava crescendo e a sensação de ser vista e desejada de uma forma nova. Gustavo e eu começamos a conversar mais profundamente. Embora ele sempre tivesse sido encantador, naquele dia senti que havia algo diferente no ar. A conversa começou leve, mas logo se tornou mais pessoal e íntima. Gustavo fez perguntas sobre minha vida, meus sonhos e até meus arrependimentos. Senti que estava sendo ouvida de uma maneira que não experimentava há muito tempo. Nossas almas se aproximaram, e, antes que percebesse, estávamos mais próximos do que nunca. Como sempre, Gustavo quis saber sobre minha juventude, sobre os sonhos que eu tinha antes de me tornar mãe e esposa. Fiquei surpresa com a profundidade de sua curiosidade e a sinceridade em seu olhar. Ele parecia realmente interessado em me conhecer melhor,
e sua atenção genuína me atraiu. As risadas que compartilhamos sobre histórias do passado e os segredos que revelei tornaram o momento ainda mais íntimo. Lembro-me especialmente de quando Gustavo falou sobre seus próprios sonhos e inseguranças. Às vezes me sinto perdido, sabe? Como se o mundo estivesse esperando algo grande de mim, mas ainda não sei o que é. Olhei para ele com um misto de carinho e compreensão. Todos nós já nos sentimos assim em algum momento, buscando um pouco de conforto. Enquanto Gustavo lavava a louça, ele fez uma piada que me fez rir de verdade, uma risada que há muito não dava. Ele se aproximou de mim e, sem pensar, toquei sua mão em agradecimento. Naquele momento de fraqueza e impulsividade, uma onda de sentimentos inesperados surgiu, intensificados pelo olhar cheio de desejo e confusão que ele me dirigiu, fazendo meu coração acelerar. Gustavo lavava a louça com movimentos ágeis e seguros. Notei o quanto ele parecia calmo e confiante, suas palavras leves e cheias de humor acrescentavam uma camada extra de conforto e familiaridade ao momento. Eu ri de uma piada sobre como Gustavo tentava dançar ao ouvir minhas músicas favoritas. Fazia tanto tempo que eu não tinha uma risada tão sincera e despreocupada. Gustavo me olhou, seus olhos brilhando com uma mistura de diversão e algo mais profundo. Ainda rindo, aproximei-me dele e toquei sua mão. Foi um gesto simples, mas carregado de significado. A suavidade do seu toque e a forma como nossos dedos se entrelaçaram fizeram meu coração acelerar. No silêncio que se seguiu, nossos olhares se encontraram, e uma comunicação intensa ocorreu, uma troca de sentimentos que palavras não podiam descrever. A proximidade de nossos corpos e o calor que emanava dele intensificaram a tensão entre nós. Ele se inclinou ligeiramente, e eu, atraída por uma força invisível, não hesitei em me aproximar. O beijo aconteceu inevitavelmente, nossos lábios se encontraram com uma mistura de hesitação e desejo. No início, foi um toque gentil, quase uma exploração tímida, mas logo a paixão que ambos reprimíamos se manifestou. O beijo se tornou mais profundo e urgente, e eu senti suas mãos subindo pelo meu rosto, segurando-me com uma firmeza gentil. A ternura e intensidade do beijo transmitiam um desejo há muito reprimido. Gustavo se aproximou mais e eu senti a batida rápida do seu coração contra o meu. Nossas respirações descompassadas criavam uma sinfonia de sons suaves e irregulares. O calor do corpo dele parecia queimar através das minhas roupas, e cada toque das suas mãos em minha pele era uma chama ardente. Por um breve momento, nos separamos, ofegantes e atordoados pelo que acabará de acontecer. Isso é loucura, murmurei, enquanto a realidade da situação começava a penetrar minha mente. Gustavo não recuou. Ele me olhou com uma intensidade que me fez estremecer, mas também me fez sentir uma estranha sensação de conforto. Com a voz baixa e rouca, ele parecia sentir a mesma emoção que eu. Sabíamos que estávamos cruzando uma linha perigosa e que isso poderia mudar tudo, mas a atração era irresistível, uma força poderosa que nos atraía inexoravelmente um para o outro. Gustavo pegou minha mão e, com um gesto gentil, me puxou para mais perto. Seus olhos pareciam pedir permissão para continuar. Eu sabia que era um erro, mas o desejo que sentia naquele momento era mais forte. A única coisa que importava era a conexão intensa e avassaladora que compartilhávamos. O beijo nos levou a um estado de vulnerabilidade e desejo, onde todas as inibições foram deixadas de lado. Nos entregamos completamente ao momento, permitindo que nossos sentimentos guiassem nossas ações. Gustavo se aproximou e nossas respirações se misturaram novamente. Cada toque era uma expressão de uma paixão que não conseguíamos mais controlar. Sem precisar dizer uma palavra, seguimos em direção ao quarto. Cada passo parecia durar uma eternidade, mas a tensão e a adrenalina eram palpáveis. Quando finalmente chegamos, nos rendemos àquele momento proibido, com uma mistura de culpa e emoção em cada toque. Ele era gentil e cuidadoso, mas também fogoso e determinado. Embora jovem, a forma como ele me tocou me fez sentir amada e viva novamente. Cada instante estava carregado de emoção e intensidade. Mesmo sabendo que estávamos cruzando uma linha, não conseguíamos nos afastar. A caminhada para o quarto foi silenciosa, mas carregada de uma energia quase palpável.
Cada passo era acompanhado pelo som das nossas respirações pesadas, uma mistura de nervosismo e expectativa. Gustavo segurava minha mão com firmeza, como se temesse que eu pudesse mudar de ideia a qualquer momento. Quando chegamos ao quarto, ele fechou a porta suavemente, criando um espaço de privacidade e desejo. A atmosfera era diferente, as paredes pareciam reter o calor da nossa proximidade, e o ar estava carregado com uma eletricidade silenciosa. Gustavo se aproximou de mim, e nossos corpos se tocaram levemente, enviando uma onda de calor através de mim. Ele me olhou nos olhos, procurando qualquer sinal de hesitação. Eu estava completamente envolvida naquele momento. Quando ele se inclinou e me beijou novamente, foi com uma paixão mais controlada, mas não menos intensa. Seus lábios eram macios e firmes, e eu me rendi ao beijo, sentindo um misto de culpa e excitação. Havia algo incrivelmente proibido, mas irresistível em cada movimento. Ele começou a explorar meu corpo com uma delicadeza que contrastava com a urgência dos nossos sentimentos. Suas mãos deslizavam sobre minha pele, cada toque enviando novas ondas de sensações. Havia suavidade em seus movimentos e uma consideração por mim que era palpável. Gustavo não estava apenas consumido pelo desejo, ele estava atento a cada uma das minhas reações, ajustando seus toques para maximizar a conexão entre nós. Enquanto me tocava, ele sussurrava palavras suaves e encorajadoras, criando uma atmosfera de segurança e intimidade. "Você é linda", ele murmurou contra minha pele, e suas palavras acenderam um fogo dentro de mim. Respondi ao seu toque, explorando seu corpo com a mesma curiosidade e desejo. A dança de corpos e emoções entre nós era avassaladora e maravilhosa, uma montanha-russa de sentimentos onde culpa e prazer se entrelaçavam em um vínculo profundo. Eu sabia que estávamos cruzando uma linha, que esse momento poderia mudar tudo, mas havia uma liberdade avassaladora em ceder ao desejo, permitindo-nos ser vulneráveis e autênticos. Quando finalmente nos unimos, foi uma libertação de todas as tensões e emoções reprimidas. A intensidade quase primordial de nossos movimentos era acompanhada por uma ternura que tornava cada toque e beijo inesquecível. Embora Gustavo fosse jovem, a forma como me tocava fazia eu me sentir viva de uma maneira que não experimentava há muito tempo. O momento estava carregado de emoção e intensidade. Apesar de nos perdermos um no outro, a consciência da linha que cruzávamos nunca desapareceu completamente. Vivemos um momento que não deveria ter acontecido, mas que parecia inevitável. Naquele quarto, longe dos olhares do mundo, deixamos nosso desejo nos guiar, criando uma memória que nos marcaria para sempre. Quando finalmente estávamos deitados na cama, o peso do que havíamos feito começou a se instalar. Gustavo me olhou como se quisesse dizer algo, mas as palavras não saíram. A realidade da situação era esmagadora. Lucas voltaria a qualquer momento, e precisávamos agir como se nada tivesse acontecido. Vestimos-nos rapidamente, e Gustavo voltou a ser o amigo do meu filho. No entanto, algo mudou entre nós. Havia uma conexão que não podia ser desfeita, mas também uma culpa que nos consumia. O silêncio pesado, misturado com a adrenalina do momento, havia se dissipado, e agora éramos apenas nós dois, encarando a realidade. Olhei para o teto, tentando processar o que havia acontecido. Gustavo estava ao meu lado, em silêncio, com os olhos fixos no teto, como se buscasse respostas para as perguntas que inundavam nossas mentes. A intimidade do momento se transformou em uma introspecção silenciosa. Gustavo se virou para mim, seus olhos expressando uma mistura de arrependimento e confusão. "Não deveríamos ter feito isso", sussurrou ele, quebrando o silêncio. A dor e a culpa se fizeram sentir. Levantei-me da cama, sentindo uma urgência em voltar à realidade. Comecei a me vestir rapidamente, cada peça de roupa parecia um peso adicional nos meus ombros, enquanto a leveza e a paixão do momento desapareciam, substituídas por um constrangedor silêncio. "Lucas estará de volta a qualquer momento", quebrei o tenso silêncio. Gustavo assentiu, desviando o olhar. "Precisamos agir como se nada tivesse acontecido", continuei, tentando organizar meus pensamentos e sentimentos. Ele concordou com a cabeça novamente, mas a tensão em seu corpo era palpável. Finalmente vestidos, trocamos um último olhar silencioso antes de sair do quarto.
Gustavo abriu a porta e, como se voltasse a um papel familiar, tornou-se novamente o amigo de confiança de Lucas. A transformação foi notável, mas eu sabia que algo havia mudado entre nós. A conexão que compartilhamos naquele momento não poderia ser desfeita. Gustavo e eu carregávamos uma culpa que nos consumia, uma lembrança constante do erro cometido, mas também havia uma ligação, uma memória de um momento de vulnerabilidade e desejo que nos uniu de maneira inesperada. Quando Lucas finalmente voltou do supermercado, tentei agir o mais natural possível, mas meu coração batia rápido e cada movimento parecia forçado. Gustavo, por outro lado, parecia ter mais controle. Embora eu soubesse que ele também estava lutando com suas próprias emoções, o resto do dia passou em uma nuvem de culpa e tentativas de manter uma aparência normal. Sempre que nossos olhares se cruzavam, havia uma tensão silenciosa, um lembrete constante do que compartilhamos. Tentamos enterrar o momento, mas a verdade é que ele sempre estaria entre nós, mudando a dinâmica do nosso relacionamento para sempre. A realidade do que fizemos era esmagadora, sabíamos que não poderíamos voltar atrás, e a única coisa que restava era seguir em frente, carregando a culpa e as lembranças conosco. Cada sorriso, cada palavra trocada com Lucas, era uma dolorosa lembrança do nosso segredo. Assim, a vida continuou, agora com uma nova camada de complexidade e emoção criada por um momento de fraqueza e desejo. Desde aquele dia, minha vida nunca mais seria a mesma. A culpa e a vergonha me perseguem, e toda vez que vejo Gustavo, sou atingida por um misto de desejo e arrependimento. O peso do nosso segredo é uma constante na minha vida. Tento seguir em frente, mas o momento proibido permanece fixo em minha mente, uma sombra que não consigo afastar. Esse episódio foi um despertar para emoções que eu havia esquecido e revelou a complexidade das relações humanas. Agora, cada decisão carrega um peso que precisamos estar prontos para suportar. Minha rotina diária continua, mas a culpa é um fardo constante. Cada vez que olho para Lucas, sinto uma pontada de arrependimento. Ele é meu orgulho, e o que fiz foi uma traição não só a ele, mas também ao meu marido. A vergonha me consome, mas a ideia de confessar é inconcebível, eu não posso destruir minha família com a verdade. Gustavo ainda vem à nossa casa, mas a dinâmica mudou. Há uma tensão palpável entre nós, algo que Lucas parece não notar, mas que é evidente para nós dois sempre que estamos juntos. Gustavo olha para mim e eu vejo o mesmo conflito em seus olhos. Ele também luta com o peso do que fizemos. Tentamos agir normalmente, mas a mudança é inegável. Gustavo ainda é o amigo leal de Lucas, mas para mim, ele é um lembrete constante do nosso segredo. Cada encontro a sós, mesmo que breve, intensifica a tensão, misturando desejo e culpa, criando um turbilhão de emoções que me deixa confusa e exausta. Há noites em que não consigo dormir, revivendo cada detalhe daquele momento proibido. Me pergunto como pude permitir que isso acontecesse. Como pude ser tão fraca? No entanto, uma parte de mim ansiava por aquela conexão, aquela sensação de ser amada e viva novamente. Com o passar dos dias, comecei a refletir profundamente sobre minhas emoções e escolhas. O desejo que cedi era apenas um desejo reprimido ou havia algo mais profundo? Percebi que, por muito tempo, me senti abandonada e presa em uma rotina monótona que me fez esquecer quem eu era. Gustavo, com sua juventude e entusiasmo, despertou em mim uma lembrança de quem eu era antes de me tornar apenas mãe e esposa. Embora isso não justifique o que fizemos, ajudou-me a entender a complexidade das relações humanas. Nunca mais subestimarei essa complexidade. Somos seres emocionais e nossas decisões são influenciadas por fatores muitas vezes além do nosso controle. Aprendi que cada decisão carrega um peso e uma responsabilidade que devemos estar prontos para enfrentar com o tempo. A intensidade da culpa começou a diminuir com o tempo, mas nunca desapareceu completamente. Sabia que aquele momento sempre faria parte de mim, como um lembrete de erro e desejo, mas também como um sinal da necessidade de encontrar equilíbrio na vida e não perder de vista quem eu sou e o que preciso para ser feliz. Gustavo e eu continuamos a nos encontrar, e com o tempo a tensão entre nós se dissipou. Embora ainda houvesse uma conexão que não podia ser desfeita, aprendemos a viver com isso,
mantendo nosso segredo para evitar causar dor aos envolvidos. A vida seguiu seu curso, com altos e baixos, e essa experiência me transformou para sempre. Foi um erro, sem dúvida, mas também um despertar. A vida é cheia de complexidades e desafios, e cada escolha que fazemos molda nosso futuro. O importante é aprender com nossos erros, crescer e procurar ser melhor a cada dia. Com o tempo, encontrei uma maneira de seguir em frente. A culpa ainda está presente, como uma lembrança silenciosa do passado, mas também é uma lição sobre a importância de viver uma vida autêntica e equilibrada. Aprendi a valorizar cada momento e cada decisão, sabendo que somos responsáveis por nossas escolhas e suas consequências. Qual foi o momento mais inesquecível que você já viveu em uma viagem? Queremos saber qual história você gostaria de ouvir no próximo vídeo. Deixe sua sugestão nos comentários e vamos criar algo especial juntos. Inscreva-se no canal e não perca o próximo vídeo. Clique aqui para receber notificações e não deixe de participar das nossas histórias emocionantes e inspiradoras.